Inúmeras pesquisas ao longo de décadas mostram que a alimentação está relacionada com o risco de desenvolver uma série de doenças. Uma delas, a doença de Alzheimer, cuja incidência vem aumentando muito rapidamente no Brasil em função do envelhecimento da população, não foge a essa regra. E entre os vários fatores que contribuem para o aumento da chance de uma pessoa desenvolver a doença de Alzheimer, existe uma questão muito importante relacionada com a alimentação e que é o consumo de alimentos de origem animal. Então, quanto maior a quantidade, a proporção de alimentos de origem animal na alimentação regular de um indivíduo, maior é a chance desse indivíduo desenvolver doença de Alzheimer. Não só doença de Alzheimer, mas também doenças cardiovasculares, por exemplo. E durante muito tempo se acreditava que essa relação fosse decorrente da quantidade de gorduras saturadas e de colesterol nos alimentos de origem animal. Então, o colesterol é uma substância que só é produzida por animais, plantas não produzem colesterol, então as pessoas que ingerem muitos alimentos em grande quantidade, em proporção elevada, alimentos de origem animal, acabam ingerindo também uma quantidade maior de colesterol. As gorduras saturadas não são exclusivas de alimentos de origem animal, mas são encontradas em maior proporção nos alimentos de origem animal que contêm gordura. E as gorduras saturadas no nosso organismo levam a um aumento dos níveis de colesterol no sangue. Não existe a menor dúvida, desde a década de 1950, através de inúmeras pesquisas, que quanto mais alto o nível de colesterol no sangue, mais especificamente o nível de colesterol ruim, que é o LDL, maior é a chance da pessoa morrer por doenças cardiovasculares, as principais delas o infarto agudo do miocárdio e o AVC, mas existem várias outras doenças cardiovasculares. Enfim, o aumento do consumo de alimentos de origem animal, que tem sido observado no Brasil ao longo das últimas décadas, muito provavelmente está contribuindo para o aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares, mas também com o envelhecimento da população vai contribuir para um aumento ainda maior na proporção de pessoas com doença de Alzheimer, quando essas pessoas alcançarem uma idade superior aos 60, 65 anos, que é quando a forma tardia da doença de Alzheimer começa a se manifestar. Existe uma forma precoce que tem um componente genético mais importante que se manifesta antes dos 60 anos. Mas muitas pesquisas têm mostrado que não é apenas por causa da quantidade elevada de gordura saturada e de colesterol nos alimentos de origem animal que esse tipo de alimento está relacionado com o aumento da chance da pessoa desenvolver doença de Alzheimer. Existe um aminoácido, que são os aminoácidos, são as unidades formadoras das proteínas. Então existem aminoácidos que nós conseguimos produzir no nosso próprio organismo e outros que são chamados de aminoácidos essenciais que a gente precisa obter dos alimentos para conseguir então usar esses aminoácidos essenciais na formação das nossas proteínas. Então existe um aminoácido essencial que é a metionina, e a metionina é muito importante não só para formar as nossas proteínas, e a gente não produz metionina no nosso organismo, a gente precisa obter dos alimentos, mas a metionina é importante para várias outras funções no nosso organismo, inclusive o controle da expressão do material genético. Então todos nós nascemos com a nossa bagagem hereditária, mas nem todos os genes se manifestam ao mesmo tempo em todas as pessoas. Eles precisam entrar em atividade ou ser reprimidos em função das condições em que nós nos encontramos, do ambiente, e não só do meio ambiente, mas do ambiente interno mesmo. Então, de acordo com as nossas necessidades, alguns genes precisam ser ativados e outros precisam ser inibidos. E a metionina é um aminoácido que é usado não só para produzir proteínas, mas também ele é usado para produzir determinados grupamentos químicos, como o grupamento metila,
que acaba interferindo, de acordo com as nossas necessidades, na expressão ou repressão do nosso material genético nos mais variados tecidos, de acordo com a necessidade. Enfim, a metionina, então, é um aminoácido que nós não produzimos no nosso corpo, precisamos obter dos alimentos, e ele entra não apenas na constituição das proteínas do nosso corpo, mas também é importante para essa função de controle da expressão do material genético. Mas existe um problema nessa história. A metionina, ela pode ser transformada em um outro aminoácido, que é a cisteína, através de reações químicas promovidas por enzimas em várias etapas. No meio do caminho entre a metionina e a cisteína, existe a produção de uma substância intermediária que se chama homocisteína. A homocisteína tem efeitos tóxicos no nosso organismo e principalmente no cérebro. E os níveis elevados de homocisteína no sangue estão relacionados com o aumento do risco de doença cardiovascular, de doença de Alzheimer e várias outras doenças também. Então, existe a necessidade do organismo transformar a metionina em outras substâncias e também em cisteína, porque o aminoácido cisteína, ele tem efeito antioxidante, ajuda a combater radicais livres, mas ele também é usado para formar o principal antioxidante que existe nas nossas células, que é uma substância chamada de glutationa. A glutationa é um tripeptídeo, ou seja, ele é formado pela união de 3 aminoácidos. Um deles é a glicina, o outro é a cisteína e o outro é o glutamato. Então, a metionina é importante no nosso organismo também para produzir a cisteína, que vai entrar na composição do principal antioxidante dos nossos tecidos, que é a glutationa. Mas o que acontece? Quando se aumenta muito a oferta de metionina na alimentação, essa grande oferta de metionina, ela acaba não sendo totalmente aproveitada na velocidade necessária para formar a cisteína lá na frente. Então existe um acúmulo dessa substância tóxica intermediária, que é a homocisteína. Então, a oferta nutricional exagerada de metionina contribui para o aumento de uma substância tóxica para todas as nossas células que a gente tem como medir no nosso sangue, que é a homocisteína. Então, é preciso entender onde é que a gente encontra nos alimentos a proporção maior de metionina. É justamente nos alimentos de origem animal, que são fontes de proteína. Então, as carnes, ovos, leite derivados, queijos e iogurte, são os alimentos que contêm a maior proporção de metionina, enquanto as fontes de proteína vegetal têm de 3 a 45 vezes menos metionina do que a proteína animal. Então, os feijões, a proteína de soja, o grão de bico, lentilha, ervilha, quinoa, a própria linhaça e vários outros grãos, que são fontes de proteína vegetal, têm uma proporção muito menor de metionina. Então, esse é, além da questão do colesterol e das gorduras saturadas, a oferta de metionina muito grande nos alimentos de origem animal, comprovadamente, está relacionada com o aumento do risco de desenvolver doença de Alzheimer. Para aqueles que tiverem interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.